Eu vou tentar orientar aqui minha fala a partir desses desafios que a gente tem enfrentado, a partir do retorno vamos dizer assim, dessa perspectiva inclusiva da educação, né? Que a gente, eu estive aqui no lançamento do curso passado, acho que a gente falou um pouco dessas disputas de concepção de educação, inclusive de educação inclusiva, né, que se insere nesse contexto. Eu gosto de iniciar por aí, porque eu acho que a gente tem que pensar a educação especial, e a educação especial na sua perspectiva inclusiva, como bem falou o professor Igor, não apenas na sua dimensão instrumental, mas na sua dimensão ética, e isso tem a ver com com que tendência ou com que concepção de educação a gente quer de uma maneira geral, né? Então, essas questões que você nos traz remetem a uma política de 2008 que tentam, vamos dizer, fazer uma educação para todos, a partir de uma dimensão ética que tem fundamentado nas diferenças, na diversidade humana, um valor fundamental. E aí, dentro desse aponta, eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais, apesar de ainda ter desafios, a gente tem o desafio da presença do acesso, a gente tem conseguido avançar bastante. Então, não que a gente ainda não tenha desafio, não que não se tenha interesse nas conquistas que a gente já conquistou. Então, atualmente a gente tem 2 milhões, no censo de 2024, a gente tem 2 milhões de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, autodesabilidade ou superdotação nas escolas de educação básica. Quando você vai em classes comuns, quando você vai pegar só na rede pública, esses são 1.766.000, né? Desculpa, em classes comuns e em classes exclusivas. Nós temos na escola pública, na educação pública, 98% de classes comuns, 98%. Quando a gente vai para a educação privada, esse número cai para 62%. E tem um outro número que é interessante. Né? Eu estava ontem na discussão do PNL, vocês conhecem, né, o Plano Nacional de Educação, estabelece metas para o decênio. Então, é um documento bastante importante, porque ele tenta traduzir o que está na nossa Constituição, tenta traduzir o que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em metas decenais. Né? E a gente estava lá na discussão e o representante das escolas privadas estavam lá querendo voltar com não, olha,
a gente precisa estabelecer limites de estudantes com deficiência dentro da escola, porque agora está indo muita gente e a gente não consegue dar aula para todos, se tem mais de 2, se tem mais de 3, se de repente tem 5, a gente não consegue dar aula. E aí eu fui pegar os dados, porque nós temos 37 milhões de estudantes com deficiência na educação pública, na educação básica. 37 milhões de estudantes na educação básica na rede pública e cerca de 10 milhões na rede privada. E, quando você vai ver a porcentagem, nós temos 3,8% de estudantes públicos da educação especial na educação pública e apenas 0,7% na educação privada. Ou seja, eles incluem pouco e ainda reclamam. A rede privada inclui pouco e ainda reclama, né? Está reclamando do que faz. A outra dimensão se refere, que você falou, se refere à garantia do atendimento educacional especializado. E, para isso, é muito importante que a gente entenda. Existe, por exemplo, houve ontem, nessa discussão, e ainda há uma discussão sobre concepção. Tentam dizer que o atendimento educacional especializado ele pode ser substitutivo. Então, a primeira discussão é que o atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial e que ele é suplementar, complementar e nunca substitutivo. Em 2008, dizia-se assim, muito claramente que ele era no contraturno e, preferencialmente, quase que consignado que ele deveria acontecer na sala de recursos regional. A gente está tentando, vamos dizer assim, quebrar esse padrão. Por quê? Hoje a gente tem escolas de tempo integral, a gente tem modalidades que acontecem, que o atendimento educacional podem acontecer, por exemplo, nas escolas do campo, nas escolas de educação indígenas, que têm tipos de formatos que existem, por exemplo, a pedagogia da alternância, que o contraturno ele não faz sentido. Então, a gente está fortalecendo o conceito de não substitutivo, né? Ele não substitui a escolarização. Então, a ETE, ele pode acontecer, a sala de recursos multifuncional é um locus que fortalece o trabalho do professor o professor da educação especial, ele pode acontecer lá, ele pode acontecer porque existe a dupla matrícula, e, nesse sentido, o que a gente tem feito para a institucionalização do AE? A gente tem reforçado, inclusive, esse conceito de dupla matrícula, né? A gente tem a dupla matrícula do Fundeb, que acontece com base no censo escolar. O censo escolar precisa de laudo? O censo escolar não precisa de laudo médico. Quem faz isso é o professor do AE, a partir do seu estudo de caso, da definição do plano de atendimento educacional especializado. Eu vou chegar lá, né? É muito importante que os cursos que a gente vai oferecer utilize as concepções da nossa política. A gente vai definir no plano, no estudo de caso, se aquele estudante é público da política de educação especial ou não. Quem é o público da educação especial? Pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista, altas habilidades de informação. Entra transtorno de déficit de atenção, dislexia, não entra, não faz parte do público da educação especial.
né? No INEP, até eles pesquisam se existem esses transtornos, mas não é para designar, isso não gera dupla matrícula, eles não vão ser atendidos no AE. Isso é muito importante esclarecer, isso é muito importante, viu, professora Geni, professor Igor, que seja consignado dentro dos cursos de vocês. Fique claro, porque senão a gente fica gerando informações divergentes da política. A outra, então, falando, o que a gente tem feito? A gente, nesse governo, a gente tem a dupla matrícula, que é garantida, porque aí o gestor da rede ele recebe tanto pela escolarização na sala comum, como pelo serviço do AEE. Antes falava no contraturno, mas agora é um serviço não substitutivo. Então, ele vai ter recursos para contratar profissional de apoio, para implementar a sala de recursos multifuncionais, para contratar o professor do AEE, ele recebe dobrado. Mas não só isso, a gente tem também um fator de comparação diferenciado. Até 2023, era 1,2, ou seja, recebia 1,2 num turno e pela escolarização e 1,2 pelo atendimento educacional especializado. Agora a gente conseguiu aumentar para 1,4. Nós, pelo atendimento educacional especializado e pela escolarização, quando a gente aponta que é estudante, né, pessoa com deficiência, altas habilidades, superdotação e transtorno do espectro autista, isso apontado. Se tiver laudo, ajuda a fazer o plano de atendimento educacional especializado por meio do estudo de caso. Né? Se tiver laudo, ajuda. Se tiver outro documento, ajuda o professor a fazer isso. Mas ele não é definidor desse processo. Né? E agora, aumentou para 1,4. Ou seja, o estudante ele vai receber 2,8 o valor de um estudante que não é estudante da nossa política. Né? Então, a gente tem contribuído para isso. Além disso, nós temos também um programa que é o PDDE, Sala de Recursos Multifuncional. O programa PDDE, Sala de Recursos Multifuncional, que a gente agora está ampliando, agora virou PDDE Equidade, PDDE Sala de Recursos, PDDE Equidade, Sala de Recursos Multifuncionais. A gente já implementou, desde 2023, a gente já distribuiu para as escolas que têm estudantes de educação especial cerca de 430 milhões de reais, né? E para mais de 21 mil escolas. Esse ano, nós vamos distribuir mais 201 milhões de reais e vai diminuir o número de escolas porque o valor mínimo a gente aumentou. O valor mínimo antes era 20 mil reais, e agora o valor mínimo é 30 mil reais por escola, e a gente está constantemente também atualizando a lista que os professores podem adquirir nesse sentido. Então, aqui a gente chegou nessa questão do atendimento educacional especializado. De fato, a gente tem enfrenta bastante, apesar da gente ter ampliado, a gente tem dados, inclusive do censo de 2024, que a gente tem ampliado a permanência das escolas nos níveis mais altos, né? Embora ainda sejam muito baixos, a gente tem ampliado no ensino médio e no ensino superior, em todos os âmbitos. Apenas na modalidade EJA, a gente não tem conseguido. Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa que precisa ainda mobilizar, de fato, é na EJA. A EJA ainda não é uma modalidade. Por quê? Porque a gente viu, ou seja, talvez o desafio não seja... A gente tem desafios para alcançar os níveis mais altos, mas a gente tem um desafio que é porque, como as pessoas não atingem os níveis mais altos,
elas permanecem sem a alfabetização e sem... Então, o que a gente precisa é garantir que elas tenham acesso, inclusive, à modalidade EJA, né? Porque elas estão em todas as modalidades, vamos dizer assim, em todas as etapas, na educação, no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, no ensino médio, vai aumentando o índice de inclusão em classes regulares. Mas isso acontece porque as pessoas vai aumentando também o número de evasão, né? E quando você chega no EJA, a gente tem um número alto de pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista matriculados em classes especiais. E a gente, conjugando isso com o número do censo, não do censo escolar, mas do censo do IBGE, a gente vê que o número de pessoas acima de 15 anos analfabetas com deficiência, a gente tem uma disparidade muito alta entre a população com deficiência e a população geral em todos os estados, né? Assim, mas aqui no Nordeste, aqui no Ceará, essa presença é muito grande, mas é interessante, porque nos estados onde há uma presença maior das escolas industriais, isso aumenta também, né? Isso aumenta de maneira desproporcional. Então, você vai, por exemplo, lá no Paraná, que lá existe uma política, um sistema de ensino diferente para quem tiver deficiência intelectual, isso dispara bastante mesmo, né? E não é só uma questão econômica, de acessos, então tem uma diferença bastante grande nisso. Eu acho que é um problema, um desafio que nós, da CECADI, nós que também fazemos formação, temos que pensar juntos, né? A família é um fator bastante importante. Se a gente não começar a trabalhar com a família no sentido de a família entender o seu papel, a gente tem discutido, inclusive, por chegar a gente tem um programa que faz interface com o que está se discutindo aqui com relação à atenção precoce, né? A família traz muitas angústias e é atravessada pelo pensamento majoritário da sociedade. E uma família de um estudante com deficiência, incluindo aí os estudantes autistas, ela quer o atendimento integral do seu filho. Ele não quer saber se isso é da educação, se isso é da saúde e se isso é da proteção social. Ela quer que o seu filho é atendido. Então, a família ela vai chegar no secretário de Educação e dizer assim, por favor, ajude meu filho, ele precisa disso. E, muitas vezes, o secretário de Educação, o que faz? Vou fazer aqui um centro de atendimento, e aí bota lá uma fono, profissionais que não são da educação para atender como se fosse apoio à educação. Ou, às vezes, fazem formação docente com uma perspectiva clínica. Veja, para a família acha que isso é bom para o seu filho, porque, na verdade, quer que o seu filho seja atendido de maneira integral. E um dos problemas das políticas públicas é que elas têm janelas, portas de acesso diversas. Então, mesmo que no município onde estejam todas as políticas estruturadas, aquela família que tem um filho com deficiência, que demanda todas aquelas políticas, ela vai ter que saber tudo de saúde, de como é que é a referência, contra-referência, vai ter que saber tudo de educação, o que é PEI, o que é PAE, o que é estudo de caso, como dialogar, o que é de assistência social, como é que eu utilizo o meu INSS, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que vai no CRAS. Então, veja, tudo isso para uma mãe, às vezes, que está ali desesperada, ouvindo uma coisa de um, ouvindo uma coisa de outro, ouvindo uma coisa de outro. Então, obviamente que a escola é a única que tem a porta aberta, que não pode negar
que não tem assim, não, primeiro você, né, a escola tem, às vezes o secretário de educação, o gestor da educação, tende a usar o dinheiro da educação, os recursos da educação, para atender demandas que são outras que não da educação. E no nosso ponto de vista, o que deveria acontecer seria uma articulação de esforços, uma articulação intersetorial, porque, de fato, aquela criança, aquele estudante da educação especial, tem direito à proteção integral, né? Tem direito à proteção integral. O problema é que, enquanto o profissional da saúde ele vai olhar para o. Ele vai ter o que a gente comumente chama de modelo médico, né? Ele vai olhar, não, ele tem problema assim, assim, ele precisa de um tratamento assado, assado. O professor, ele não pode se ver, não é que ele não deve, ele não pode fazer isso, né? Porque ele tem que pensar nas possibilidades daquela criança de aprendizagem. Então, a gente não pode trazer o pensamento, a epistemologia de um pensamento de alguém que trabalha num campo para o outro campo que é de outra área, né? Porque senão não vai dar certo. Eu digo que não dá certo nem fazer o contrário. Imagina a gente chegar, né, num fono e dizer assim, olha, vamos pensar de outra maneira aqui, quem sabe essa pessoa se desenvolve, né? Não, o fono sabe o que ele tem que fazer, vai olhar a métrica, vai olhar se o braço está abrindo de determinada maneira, fechando de determinada maneira. A gente não pode chegar lá e dizer como ele vai fazer, e a gente não faz isso. Mas o fono fazendo o braço, né? O físico fazendo isso, ou o fono, né? Vocês entenderam. E, ao contrário, também não pode acontecer, porque quem estuda transposição didática, filosofia da educação, é o professor. Mas parece que todo mundo quer se meter, né? Aí o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que chamar a família para perto e explicar isso. Mas explicar, veja o que eu falei aqui, eu não falei nem uma hora, nem modelo médico, nem modelo social, né? Mas eu expliquei mais ou menos como é. Porque, às vezes, nós usamos esses jargões da academia e o nosso trabalho de professor é justamente pegar o que está no conteúdo acadêmico e trazer para o conteúdo do dia a dia, para o saber escolar. Às vezes a gente fica, jogando jargões e a família não quer saber disso. A gente tem que trazer a família para entender essa perspectiva. Nós temos que nos apropriar dessas perspectivas e para dizer e não apenas no jargão, entendeu? Para dizer, olha, por que o laudo médico aqui ele vai ser ruim? Né? Olha, família, por que o laudo médico aqui vai ser ruim? Imagine, olha, eu vou atender seu filho aqui. Esse professor, ele fez formação da UFC, com professores, doutores, com recurso que chegou do MEC, de orientação, ele sabe dizer se seu filho é ou não público, e ele vai receber aqui. Mas imagine que, se para ter esse direito, ele tiver que primeiro ir no posto de saúde, atrás de um neurologista. Imagine que, se para ter esse dinheiro da educação indisponível, subjetivo, ele tem que ir no posto de saúde, marcar uma consulta atrás de um especialista que só tem um ano ou um ano depois. Né? Então, a gente não condiciona o direito à educação indisponível a outro direito. Ele pode ir lá, ele pode ter seu laudo, mas uma coisa não está condicionada à outra. Veja, a gente está dizendo que o direito à educação não se subordina a outro direito. E é importante que a família entenda isso. Aí a gente vai. E é importante que a gente saiba falar isso sem utilizar jargões. Do mesmo jeito que a gente fala dos planetas, da Lua, sem usar o jargão da astrologia. Né? Eu quero muito que a gente aprenda a fazer isso. Eu quero que seja um objetivo desses cursos de formação. Quero que a gente consiga transmitir qual é o nosso papel de educador da educação especial inclusiva para os familiares,
vamos dizer assim, para as pessoas que atuam na comunidade escolar, sem que a gente precise recorrer a jargões que muitas vezes são jargões moralistas, né? Você está errado, você é feio porque você está aqui pensando desse jeito. A gente tem que saber trazer as pessoas nessa perspectiva de aproximação. Pois bem, e por fim, eu acho que eu estou indo, né? A questão da acessibilidade, dentro desses objetivos, a gente tem acessibilidade arquitetônica dentro das escolas. Antigamente, a gente tinha um PDDE acessibilidade. A gente não tem mais, quer dizer, a gente tem o programa, ele existe, mas a gente não tem mais recursos para ele. Isso foi uma decisão de governo, porque a gente tem um PAC, né? E o PAC ele faz reforma para as unidades federativas, reformas de escolas e reformas e construção de escolas. E a decisão do Ministério da Educação foi que reformas e construção de escolas novas, todas teriam que cumprir o critério de acessibilidade desde o projeto, né? E, nesse sentido, passar pequenos recursos para a reforma de acessibilidade não era mais uma opção política para a gente, né? Foi uma opção que a gente tem. Então, a promoção da acessibilidade ela vai nesse sentido. Agora, a acessibilidade como um todo, assim, de um modo mais amplo, a acessibilidade, a gente tem, como eu já falei, o programa de sala de recursos, né, que a gente distribui recursos para as escolas, isso para acessibilização curricular, né, que é o papel do atendimento educacional especializado e o papel do professor. Né? Isso não preciso dizer para vocês sabem que o papel não é reforçar a escolarização, o papel não é esse. Né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, que é uma demanda muito dos municípios, com relação ao professor, aliás, o profissional de apoio escolar. Inclusive, foi uma discussão bastante grande com relação, principalmente, aos estudantes autistas, a discussão sobre o papel do profissional de apoio escolar. Porque a gente tem... Se tiver uma aguinha, eu agradeço. Porque... o que aconteceu? Desde 2008, depois também em 2015, né? Em 2008 a gente tem estabelecendo que o cuidador na política de 2008, no relatório da política de 2008, a gente tem estabelecendo que o cuidador tem um papel de alimentação, locomoção, né? Os papéis de cuidado, né? Higienização, né? Esses papéis assim, ele não se confunde com o papel do professor, né? Isso porque havia também, mesmo quando havia uma perspectiva de inclusão na sala comum, quando você tinha esse cuidador, ele era a pessoa que ficava com o estudante com deficiência e o professor dava aula para os demais estudantes e ficava só aquele cuidando muito obrigado. E ficava só aquele cuidando daquele outro estudante. Então, o profissional de apoio escolar, ele não tem essa função pedagógica, mas ele também não tem uma função clínica, ele não é um AT, um atendente terapêutico, ele não vai lá para fazer conduta clínica, né? Como muitas famílias aí estão pedindo, e isso teve uma grande discussão. O que a gente colocou? Porque em 2012 saiu na Lei 12.764 a questão do acompanhante especializado. Veja, era cuidador em 2008, virou acompanhante especializado. E a gente colocou, e eu estava nessa discussão, na regulamentação da Lei 12.764, a gente colocou que a função do acompanhante especializado é alimentação, locomoção, higiene, comunicação e interação social.
E agora a gente está numa discussão de regulamentação. Por quê? O que fala? Comprovada a necessidade, o estudante público da educação especial tem direito a um acompanhante especializado, um profissional de apoio escolar. Isso já foi a nomenclatura utilizada na LBI. Então, veja, a gente tem os três nomenclaturas usadas para a mesma função, né? Para a mesma função. E então a gente trabalhou ano passado inteiro num grupo de trabalho para dizer quem diz que é comprovada a necessidade, se é o laudo, se é porque nos diferentes redes de ensino, cada uma é de um jeito. Quando chega um laudo, o prefeito, o secretário já dá, outro já é o Ministério Público que determina, outra já tem uma política determinada, e pronto. Outra, qual a formação inicial desse profissional? Tem gente que está dizendo que tem que ser ensino superior e pedagogia, outro tem que ser em psicologia, outro tem que ser nível médio, outro tem que ser em nível fundamental, outro tem que ser estagiário de alguma coisa. Aí qual a remuneração que tem que receber? Um não recebe nada, outro tem que receber tanto. E aí vai. Então a gente fez toda uma determinação, qual a formação continuada que tem que ter. Então a gente fez, mais ou menos, a gente está indicando que tem que ser um profissional de nível médio, formação inicial, que a função dele é essa. A gente incorporou essas funções que antes eram do acompanhante especializado num profissional de apoio escolar. Então, a gente tem uma nomenclatura só, né? E é profissional de apoio escolar, ele faz alimentação, ele faz higiene, locomoção, interação. Então, ele é tudo. E o nome é profissional de apoio escolar. Ele faz também as funções. E o MEC está elaborando um curso de 80 horas para oferecer, como esses cursos que a gente está oferecendo aqui, a gente vai oferecer também via IFES. Calma, chego já. Calma que a gente vai chegar já lá no PROAP. Eu vou chegar lá no PROAP, Educação Infantil. Perfeito. Então, a gente tem isso daí, e a questão da intersetorialidade, que foi um pouco do que eu já falei antes, né? Eu já falei um pouco disso, e vou falar nisso, já chego aqui nesse que a gente está fazendo do PROAP. E aí eu não falei aqui de número, mas tudo isso eu tenho números aqui de investimento, não sei se eu cheguei a falar de investimento, o que a gente tem investido em formação. Formação não falei, né? Aqui, formação e PROAP, e intersetorialidade. Pronto. Vou falar de formação primeiro. Com relação à formação, eu falei um pouco no começo, a gente viu que tinha um grande problema, que apenas 6% dos professores, em 2022, apenas menos de 6% dos professores da educação básica que tinham estudantes com deficiência na sala comum, não eram os professores do AE, tinham alguma formação em educação inclusiva, né? E aí a gente ofereceu, né? A gente passou a oferecer, ano passado, a gente ofereceu 250 mil vagas num curso que a gente preparou com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em um curso de aperfeiçoamento de 120 horas para professores da sala comum, né? Em educação especial inclusiva. A gente conseguiu 90 mil vagas. Tinha vaga para todo mundo fazer, mas a gente conseguiu ocupar 90 mil vagas, e eu acho que esse número que antes era de 6% vai subir bastante, né? Se a gente tinha 2 milhões de professores e a gente está formando 90 mil, obviamente que alguns que já tinham formação
são os primeiros que vão fazer também. A gente tem ampliado bastante as formações, né? No primeiro ano, a gente teve 7 milhões em 2023, 7 milhões para investir em formação. Em 2023, isso já ampliou para 12 milhões. E ano passado, a gente teve 30 milhões, a gente teve, na verdade, 50 milhões para investir em formação. E a gente tem atingido, e agora, esse ano, a gente vai ter mais 30 milhões. É porque eu estou dizendo 50 milhões, porque foi 30 milhões do Renafor e 20 milhões desse curso feito com a CAPES, né? Sempre na perspectiva da educação inclusiva. Então, a gente faz uma chamada pública para as universidades federais, universidades e institutos federais, que é onde a gente pode fazer transferências, e se apresenta uma minuta de curso, uma perspectiva de curso de formação para professores da educação básica. E esse curso tem que estar alinhado com a perspectiva da educação inclusiva, e aí a gente vai, né, liberando recursos e a gente espera. E a gente tem conseguido formar cada vez mais professores da educação básica, tem atingido muitas redes, mas aí a gente encontrou uma lacuna. Como a gente faz a chamada e é livre, aí às vezes é muito concentrado em determinado estado, vem muito do Minas Gerais, vem muito do Rio Grande do Sul, começou a vir aqui do Ceará, vem dessa maneira. E aí a gente não conseguia, vamos dizer assim, espalhar de maneira a atender as redes. E também as demandas eram individuais. A gente anunciava que estava tendo curso aqui. Então, eu gosto de curso de de altas habilidades de superdotação. Então, você podia fazer um curso lá do Macapá, podia fazer o curso aqui do Ceará, lá do Rio Grande do Sul. Então, era uma iniciativa do professor. E a gente quer formar as redes. Veja, a gente quer formar o professor, mas a gente quer, fundamentalmente, capacitar as redes para atender e dar respostas. Então, a gente quer saber assim. Então, eu atendia um gestor de uma rede, um prefeito, um secretário de educação, e às vezes eu ia dizer assim, sabe quantas pessoas, a despeito da gente estar aumentando o número geral de professores formados e de cursos que a gente estava realizando, aí chegava alguém e eu dizia assim, olha, na sua rede foi formado 3 professores, mas está aumentando, no ano anterior foi 1. Né? Isso não tinha impacto, né? Veja, isso não tem impacto, porque era disperso, né? Se eu olhasse, a gente via coisa aumentando, mas a gente, né? Isso é um exemplo assim de uma cidade pequena, né? E o que eu queria é mais ou menos isso que está acontecendo aqui agora. Veja, a professora Geni mostrou algumas redes do Ceará que vão fazer esse curso, ou seja, a gente vai ter impacto na rede, a gente está formando a rede. Então, em vez de um estudante com deficiência, altas habilidades, superdotação e autista, ele não vai depender da sorte de pegar aquele professor que foi formado. Naquela rede, a gente vai ter segurança que ali passou uma formação, né? Independente de... Então, é isso que a gente quer. A gente quer formar a rede. Então, a gente garantiu formação para aquela rede. Então, por isso que a gente começou a estruturar 27 centros de formação. Porque aí a gente consolidou. Daquele estado, aqui do Ceará, teve solicitação de projeto do IFCE e do Ceará. Do outro foi de mais... Então, ali a gente consolida um centro de formação e a gente vai consolidando em todo o território para dizer, não, agora a gente está consolidando com os projetos que foram, mas aí a gente vai começar a ter também agentes de formação intersetorial, agentes de formação, agentes de governança da política e agentes de articulação intersetorial. A ideia, que a gente está também participando de uma atualização da política, é que a gente tenha cerca de 2.000 agentes de, vamos dizer assim, ativação da nossa política nos territórios e que vai dizer, olha, a gente vai estar lançando formação, por favor, procure os nossos centros de formação,
Aqui no Ceará, o centro funciona na UFC, a coordenação do centro é fulano de tal, e lá tem, né? Inclusive, tem um catálogo de cursos anteriores que foram passados, tem esses materiais, e, além do mais, qual a formação que vocês estão precisando aqui no município? Né? Estão precisando dessa? Pois então a gente vai articular para que sejam ofertados esses cursos aqui. Né? Porque aí não parte da focação da universidade, porque às vezes tem um professor que estudou isso e quer apresentar o curso disso. Parte da demanda da rede de fazer aquela formação. Então, aí, toda essa mudança que a gente está fazendo é para garantir... a gente já estava vendo melhoras no que a gente estava fazendo, mas a gente agora quer orientar a partir de uma lógica de rede. E aí, nesse sentido, eu quero falar da atualização, porque daqui a pouco vocês vão ouvir que a gente tem uma atualização da política como um todo. Né? A gente vai, muito provavelmente, assim, a gente vai ter um decreto atualizando a política. Provavelmente alguém, nesses dias que a gente vive, alguém vai dizer: oh, meu Deus, isso pode ser um retrocesso. Não tem nada de retrocesso, não mexe nada em termos de princípios, diretrizes, garantias, concepções de 2008, mas a gente faz justamente isso que a gente está tentando ver aqui, criar fluxos e instrumentos para a implementação da política próximo da rede, como os centros de formação, observatórios da educação inclusiva. A gente está implementando também uma rede nacional de autodefensoria em defesa da educação, inclusive contra o capacitismo, com autodefensores com síndrome de Down, autistas e deficiência intelectual. Então, tem uma série de instrumentos que a gente está utilizando para implementar a política de 2008. Né? Por exemplo, a articulação intersetorial, ela era um papel que era desempenhado pelo professor do AE. Né? Então, como é que o professor do AE vai fazer uma articulação intersetorial entre políticas, entre redes? Né? Então, agora a gente está pensando uma maneira melhor de fazer uma governança da política com o DINE, com o CONSED, para que isso aconteça. A orientação do profissional de apoio escolar. Então, é isso que a gente está tentando fazer. Por fim, na educação infantil, nós tivemos... a gente está com um projeto piloto, que é o PROAP, né, junto o Programa de Atenção à Primeira Infância, a gente está fazendo com a Universidade de Pelotas. E esse programa, ele atendeu primeiramente num bairro lá de Pelotas, 8 escolas, e aí se constitui um comitê intersetorial entre educação, saúde e assistência social para apoiar na inter-relação entre as políticas. A porta de entrada é a educação, né? E a gente faz essa articulação apoiando, integrando a família e essas outras redes de apoio. Tem sido uma experiência bastante interessante, os resultados são bastante promissores, e no último mês nós fizemos um seminário lá em Pelotas, foram com outras universidades, com outros atores, que fizeram críticas e aportes, e a ideia é que a gente escale isso para outras redes de ensino e redunde depois numa política nacional de atenção à primeira infância a partir do atendimento educacional especializado. Né? Na verdade, a gente quer consolidar, a partir de uma experiência como deve funcionar um atendimento educacional especializado na perspectiva da primeira infância, que deve acontecer de maneira prioritária a partir de uma articulação intersetorial. É isso que a gente deve acontecer. A articulação intersetorial, ela não acontece só na primeira infância, mas na primeira infância a gente acha que ela tem um papel muito importante, né? Inclusive a educação assumindo o protagonismo para que essas questões que eu falei de sobreposição do papel do educador, elas não venham depois a ter efeito. Quer dizer, se na saúde é o primeiro que faz
a identificação e ele chega com que a família chega com esse viés na educação, talvez seja, se a gente fizer o contrário, talvez isso tenha né, isso é uma suposição, né? A gente está supondo, talvez isso tenha um impacto diferente no decorrer dos anos escolares daquela criança, né? A família entendeu, a educação me acolheu, me deu informações em determinadas perspectivas e a gente está articulando com saúde e assistência social uma perspectiva de atenção integral. É mais ou menos isso que a gente está pensando e desenvolvendo, né? Bem, eu não sei se tem mais alguma coisa, se eu falei demais, mas por hora é isso. E assim, a gente agradece e o Alexandre respondeu pontualmente, né, os 7 objetivos que a gente fez o questionamento no início da mediação. E acredito que a gente recebeu uma inscrição, uma pergunta que foi escrita, eu acredito que o primeiro ponto foi respondido na fala do Alexandre, quando ele retrata o projeto que é o PROAP, que acontece lá no Rio Grande do Sul, na Universidade de Pelotas, que quando nós estivemos lá por ocasião de um evento do autismo, a gente teve a oportunidade de conhecer, e uma das falas que nos deixou muito feliz, da professora Rita Costa, que é uma das idealizadoras desse projeto, é dizer que quando a criança é atendida em sua totalidade ali na primeira infância, essas questões são bem resolvidas na primeira infância, e quando ela chega no ensino fundamental, ela já não tem tantas dificuldades para ter acesso ao currículo e, assim, assegurar a aprendizagem de qualidade. Então, eu vou passar para outra questão que trata mais sobre a instrumentalização, né, do trabalho do AE, mais especificamente. E vem aquelas velhas questões relacionadas ao PEI, o Plano de Atendimento Individualizado, e o estudo de caso, né, que finaliza ali pelo plano do AE. Então, a questão é: qual o posicionamento do Ministério da Educação em relação à instrumentalização do atendimento educacional especializado, nessa perspectiva do PEI e do PAE, né, do Plano de Atendimento Educacional Especializado, e do Plano de Atendimento Individualizado? E aí ela pede para que você se posicione nas duas pessoas, na pessoa do diretor da DPEC e na pessoa militante da educação inclusiva. Quem foi que pediu isso? Olha, veja, a discussão do PEI, a gente teve uma ampla discussão assim, em volta do parecer 50, e o que a gente foi tensionado, inclusive pelas redes de ensino, né, a gente conseguiu fazer uma mediação para acolher o PEI dentro do processo, né? E tentou ressignificar. O que a gente conseguiu ver é que havia uma confusão muito grande de significados para o PEI, né, nesse processo. Assim, de maneira bem direta, né? Se você for ver na legislação específica de educação, o que a gente tem é o atendimento educacional especializado. O plano de atendimento educacional especializado ele só vai ser mencionado na LBI, né? No capítulo que fala de educação. Nos outros não tem nenhuma menção, nem a PEI, nem a PAE, né? O que se buscou foi dizer que o MEC institucionalizou o PEI através do INEP, quando ele validava o PEI como um instrumento de contar o público da educação especial. Isso não é verdade, porque senão ele teria validado o laudo também, né? Porque podia ser com laudo, podia ser com PEI, podia ser com PAE, podia ser com várias coisas, né? Então, na verdade, isso foi um argumento que foi utilizado ali, mas
tudo bem, esse não foi o motivo para a gente ter aceitado o PEI ou para a gente estar acolhendo, vamos dizer assim, a ideia do PEI como um dos documentos pedagógicos da educação especial. O que a gente fez? O documento obrigatório das políticas, que deriva do estudo de caso, né? Ou seja, o estudo de caso é a metodologia que se usa para aferir, vamos dizer assim, a situação do estudante público da educação especial. É a metodologia. Os dados obtidos do estudo de caso, eles são obrigatoriamente colocados no PAE. Isso tá colocado lá na LBI e é assim que vai ser colocado no nosso... Esse é o oficial, não PEI. Mas o que a gente colocou? Que as redes que têm PEI pode utilizá-los de forma complementar com os seguintes objetivos, de colocar medidas individuais de apoio. Né? O que a gente viu, inclusive em alguns lugares? Algumas coisas sendo ditas. Né? E aí eu já vi em muitos lugares gente utilizando PEI como sinônimo de PAE. Veja, aí a rede pode usar. Né? E aí não era PEI, não era PAE, não era PEI, era PDI. Aí, às vezes, não era PEI, não era PAE, não era PDI, aí tinha um outro nome. Então, veja, isso pode acontecer, né? Mas a gente disse no nosso documento o que tem que ter no PAE, o que tem que compor o estudo de caso, o que tem que ser registrado no PAE e o que pode vir no PEI. E se não tiver no PEI, tem que estar no PAE. Então, na verdade, foi um jeito da gente compor, porque as famílias de estudantes autistas queriam uma política específicas para os estudantes autistas e queriam um PEI. Então, ia ficar muito estranho, né? Assim, a gente tem uma política que para todos os estudantes da educação especial, uma específica para estudantes autistas, para todo mundo era o PAE, para autista era o PEI. Né? Ia ficar meio estranho. Não, então a gente colocou, delimitou qual é o papel do PEI e qual é o papel do PAE, de uma forma geral, o PAE como obrigatório e o PEI como opcional, que compõe, vamos dizer assim, o PAE, né? Compõe o PAE, como se fosse um bloco do PAE, se eu me fiz entender. Deu para entender? Na verdade é isso, é uma sessão, como se fosse uma sessão do PAE, né? PEI. Vai, mas já está, por exemplo, no parecer 50 já está assim. No parecer 50 já está assim. Então, foi a negociação que nós fizemos lá e isso vai ser replicado no nosso decreto, de alguma maneira. Então, a gente agradece os esclarecimentos, né, as informações adicionais, inclusive, que a Chantal aqui em sua fala aqui, nos enriquece de conhecimento de como estão sendo pensadas, gestadas políticas de educação inclusiva para o nosso Estado e para todo o nosso país. Inclusive, saiu recentemente um dado informando que o Estado do Ceará ele mais que triplicou a matrícula da educação inclusiva. Nós somos o Estado com o maior... Nós somos o Estado com... É o sétimo ou é o terceiro em número de... Isso. Então, a gente precisa... tentando argumentar acerca da necessidade que o Estado tem de investimentos contínuos de políticas públicas de inclusão para que as nossas redes se destaquem em educação inclusiva com qualidade, e eu sei que vocês, assim, a educação inclusiva é uma de qualidade,
gente conversa muito sobre isso, mas assim, para que o Estado do Ceará se destaque na perspectiva da educação inclusiva, assim como ele se destacou e se destaca na perspectiva da alfabetização e de tantos outros avanços educacionais que a gente tem observado nas últimas décadas. Quero dizer e lembrar, né, que em 2026 a nossa política completa 18 anos, fica maior de idade, né, e aí a gente está recebendo com muita alegria essa fala de que ela vai ser atualizada, porque a gente sabe que na educação a gente avança um pouquinho e tem que correr para avançar mais. E dizer novamente da satisfação que é recebê-lo aqui como pessoa do nosso Estado, da alegria que é ter alguém do nosso Estado representando as políticas do Ministério da Educação, principalmente as políticas de inclusão, que é pauta e defesa já há tanto tempo. Muito obrigada. Agradecemos também a presença de todos que permaneceram, que puderam ficar até agora, dizer que nós não vamos pedir esforço para que o nosso curso seja de sucesso superior ao que foi nos cursos passados, que todos sabem que foi muito bom. E mais uma vez, muito obrigada.